Olá, boa tarde. Começa agora mais um boletim especial aqui no programa Mulheres. 8 foragidos da mega operação contra o PCC foram incluídos na lista da Interpol. Eles são suspeitos de liderarem um esquema criminoso no sistema financeiro que tinha como alvo a Avenida Faria Lima, em São Paulo. O repórter Luciano Penteado tem os detalhes. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Lígia. Pois é. Desses 8 foragidos da Justiça foram incluídos em um imenso banco de dados da Interpol com a colaboração de 196 países. Portanto, a expectativa da Polícia Federal é que nos próximos dias essas 8 pessoas ligadas aí ao crime organizado sejam localizadas. E hoje também foram divulgados mais detalhes dessa mega operação com foco, como você falou, na Faria Lima, nesse suposto esquema aí de lavagem de dinheiro, em que essas pessoas envolvidas utilizavam postos de gasolina para lavar dinheiro. Foram cerca de 1.000 postos em todo o Brasil, 300 deles só aqui em São Paulo. E aí a PF disse que em um estabelecimento, por exemplo, um posto que sequer tinha atividade regular, assim, né, movimentada, chegou a ter 2 bilhões de reais movimentados de forma ilegal. O grupo criminoso também utilizava padarias que não tinham nada a ver com o esquema, ou seja, eram empresas de fachada, mas que também foram utilizadas. No caso aí dos postos, a polícia divulgou que os bandidos, eles detinham aí o poder desde a chegada do combustível no porto de Paranaguá, no Paraná, até os postos. O metanol, que é uma substância tóxica, em vez de ir para as usinas, ia direto para esses postos, onde essa substância altamente contaminante era misturada aos combustíveis, gasolina e álcool, e aí o combustível era adulterado, gerando lucros, bilionários para essas pessoas envolvidas. A PF estima que desde 2020 até o ano passado, 2024, esse rombo aí gerado por esse esquema criminoso tenha sido de aproximadamente 52 bilhões de reais. Volto com você, Lídia. Obrigada, Luciano. E em decisão inédita, a Justiça responsabilizou o Estado de São Paulo pela morte de um morador de rua assassinado por policiais militares e ordenou o custeio do traslado do corpo para o estado de Alagoas. Jefferson de Souza foi morto com 24 tiros de fuzil no centro de São Paulo em junho deste ano. No dia do crime, os policiais alegaram que a vítima tinha reagido a uma abordagem da equipe policial e havia tentado retirar a arma de um dos agentes antes de ser baleado. As imagens divulgadas posteriormente mostram que os policiais mentiram. Agora, com a decisão da Justiça, o Estado de São Paulo deverá providenciar e arcar com as despesas do traslado. A decisão é considerada inédita. É a primeira vez que a Defensoria Pública consegue que o Estado pague por um traslado em caso de morte por intervenção policial. Os policiais militares acusados do crime foram denunciados por homicídio qualificado e tiveram a prisão decretada pela Justiça. E após 2 meses e meio, aquela onda de ataques a ônibus aqui na capital paulista chegou ao fim, de acordo com a Prefeitura de São Paulo e a Polícia Civil. Mais de 600 ônibus foram depredados e o caso ainda não foi totalmente esclarecido. A Prefeitura atribuiu o fim da onda de ataques à presença de agentes da Guarda Civil Metropolitana nos ônibus. No fim de julho, a gestão de Ricardo Nunes colocou 200 guardas para atuar dentro dos coletivos em locais com registros de vandalismo. Agora, segundo a SP Trans, a média diária de ônibus depredados voltou ao patamar de antes. Os ataques começaram na Grande São Paulo em 12 de junho. A principal hipótese da investigação é que cooperados que prestavam serviço para a empresa Transwolf tenham dado início aos ataques a ônibus como uma forma de protesto. Em junho, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte publicou um despacho definindo um grupo de trabalho que discutiria os termos de uma transferência de concessão de linhas de ônibus na Zona Sul. Entretanto, excluiu da discussão os cooperados que forneciam seus ônibus para a Transwolf e que, com a transferência da concessão, perderam a garantia de sua fonte de renda. A decisão aconteceu após a Prefeitura de São Paulo ter proibido a empresa de operar linhas de ônibus na capital por suposta ligação com o PCC.
E o Supremo Tribunal Federal vai começar a julgar amanhã o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus acusados de articular um golpe de Estado. Então vamos a Brasília conversar com o repórter Afonso Marangoni, que tem todos os detalhes. Boa tarde, Afonso. Boa tarde, Lígia. Boa tarde a todos que acompanham Mulheres. Estou aqui na Praça dos Três Poderes, que já está com a segurança reforçada. Olha, mesmo com essas medidas de segurança, não está previsto nenhum tipo de interdição aqui no fluxo de veículos, apenas no 7 de setembro, já que esse julgamento começa amanhã e vai até o dia 12, então vai também passar, por esse dia do feriado no fim de semana. Policiamento reforçado aqui, inclusive foi criada e está já funcionando uma célula presencial integrada de inteligência, justamente para monitorar aqui o entorno da Praça dos Três Poderes. Os agentes vão ficar então de prontidão até pelo menos o dia 12, que está prevista a conclusão deste julgamento. Aglomerações que possam ser manifestações estão proibidas aqui na Praça dos Três Poderes por causa desse julgamento. Olha, a ação penal da tentativa de golpe, então, começa a ser julgada amanhã. São 8 réus, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, e eles são acusados de vários crimes, inclusive golpe de Estado. Há uma dúvida e uma expectativa se o ex-presidente da República vai optar por vir aqui assistir presencialmente o julgamento ou se ficará de casa onde cumpre prisão domiciliar. Agora nós voltamos ao estúdio. Obrigada, Afonso. E um terremoto no Afeganistão deixou mais de 800 mortos e ao menos 2.700 feridos, segundo o Ministério do Interior, controlado pelo Talibã. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a terra começou a tremer. O terremoto de magnitude 6,0 atingiu o leste do país na noite de ontem. As províncias mais afetadas ficam nas regiões montanhosas próximas à fronteira com o Paquistão. Equipes de resgate foram enviadas a diversos distritos, mas o acesso às áreas tem dificultado as operações. O Talibã informou que helicópteros estão sendo usados para transportar os feridos. As buscas por sobreviventes continuam nesta segunda-feira e o governo declarou que todas as autoridades civis e militares estão mobilizadas na resposta à tragédia. E nós ficamos por aqui. A primeira semana de setembro começou com calor na maior parte do Brasil e esse mês marca a chegada da primavera. Todos os detalhes da previsão do tempo e outras notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta às 7 da noite. Até lá!